Olá a todos, bem-vindo de volta em mais um episódio do Papo de Diretoria, dessa vez o nosso episódio número 7. Eu vou falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que são os treinamentos híbridos hoje em dia. A gente está tendo de um formato muito mais engajado aí nesse momento de pandemia. Para a gente falar sobre esse assunto, eu trouxe dois feras aí, né, que tratam eventualmente aí no seu dia a dia sobre treinamentos híbridos, né? Fazem treinamentos para essa parte de capacitação de pessoas, que é o Luiz Walczak. Luiz, eu sempre erro o seu nome, mas tá certo. É difícil mesmo. Walczak, é isso mesmo, Walczak. É Valchak, mas Tá deixa, bom. deixa só o Luiz. Beleza, Vamos complicar a então nossa vida, vamos não. lá. Luiz Walczak e o Wagner Morente, né? Então ambos aí têm as suas empresas de consultoria, a parte de treinamento e capacitação. Queria muito agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai falar exclusivamente então sobre os impactos positivos e negativos dos treinamentos híbridos, obviamente, no cenário atual. A gente vai falar então, né, cenário da pandemia, o que veio para ficar, o que não veio, o que na visão de vocês a gente vai tomar como legado daqui para frente, né? Então, antes de mais nada, mais uma vez queria agradecer. Deixo esse espaço inicial para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho mais sobre as suas empresas e aí a gente vai dando sequência ao assunto, só contextualizando também para a galera que está assistindo. O episódio ele vai ter na média aí de 30 minutos, envolvendo mais ou menos 5 perguntas. Essas perguntas a gente vai trabalhar no formato, eu como mediador trago a primeira questão, passo para um convidado, depois a gente tem a réplica quanto convidado. Joia, senhores? Então, se quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Vou na ordem alfabética aqui. Luiz, se quiser começar. Primeiro os mais velhos. Não, estamos regulando, estamos regulando. Aí ferrou, né? Então, Luiz, salada de consoantes, né? Valchak. Descendência polonesa tem esse problema. Mas sou brasileiro, graças a Deus, adoro esse país. Consultor, posso dizer que já tenho aí uma estrada de 16 anos de consultoria em treinamentos. Passei por algumas grandes casas, Nestlé, FM do Brasil, Bombril, Boehringer Ingelheim, e depois, quando eu abri minha própria consultoria, eu também passei a tratar com alguns clientes específicos. Hoje, eu também respondo pela coordenação de treinamentos na Pharmex Brasil, que é uma CSO do mercado farma. Então, esse bichinho do farma me mordeu lá na Boehringer Ingelheim, e hoje eu vivo disso, assim como meu amigo Wagner Morente. Bola com você, Wagner. Legal, Luiz. Bom, eu sou o Wagner Morente. Primeiro, agradecer ao Lucas aí o convite, né? Tá a presença aí também com o Luiz, é um grande parceiro sempre, cara que eu respeito bastante. E eu acho que esse momento é bacana para a gente bater um papo. Espero que a gente traga alguma reflexão relevante, né, para quem nos assiste. Bom, eu venho do mercado farma, eu comecei no século passado, né, na indústria farmacêutica. Duro dizer isso, mas é verdade, né? E trabalhei em grandes companhias, comecei na Pfizer, depois fui SmithKline Beaton, Roche, Medley, Johnson, e aí voltei, fui para a Roche, voltei para a Pfizer de novo, né? Enfim, então nesse universo todo eu fui representante, fui gerente de vendas, fui gerente de trade marketing, de treinamento. Então, e aí é que eu me apaixonei por treinamento, né, Lucas? E quando você já naturalmente tem essa vertente, né, humana muito forte, você percebe algumas pessoas que gostam disso. E quando eu vi o treinamento pela primeira vez foi lá em 95, na SmithKline Beaton. O João Carlos, o João Carlos Corrêa, que o Luiz conhece também, que é hoje da GSK, eu me lembro dele e do Gabriel, que eram dois profissionais de treinamento encantadores, me picaram lá com o bichinho da paixão pelo treinamento. E a partir daí eu comecei a me apaixonar e, logicamente, eu tive uma experiência muito grande na área de trade marketing. Então, hoje, a minha consultoria, ela trabalha com foco no desenvolvimento de força de vendas, de liderança, de CANs, com vamos dizer assim, uma propensão maior para o trade, né? Então, é isso. Show de bola. Todos apresentados e acho que é isso. Vocês já viram aí pela bagagem dos convidados que vai ser um bate-papo incrível hoje. E é o que eu falei, né? Que eu passei lá no começo, eu particularmente sou suspeito de falar sobre essa parte, porque eu gosto muito, né? Acho que principalmente na área farmacêutica não tem como a gente falar
de treinamento e não falar de qualidade, né? Os treinamentos eles fazem parte crucial de procedimentos operacionais, de manual da qualidade, boas práticas, enfim. Então, cada vez mais os treinamentos vêm para ficar. E em cima disso, eu já solto logo a primeira pergunta para vocês. Se vocês acham realmente que o formato híbrido, nesse caso, ele veio para ser consolidado, ele veio para tomar uma dimensão muito mais forte, a gente debater isso agora no curto, médio prazo, pós-pandemia, que eu acho que a gente já está começando a entrar numa estabilidade, a gente já pode pensar no cenário pós-pandemia. O que vocês acham aí? Ele veio para ficar? Não veio? A gente vai voltar para um modelo mais presencial? Não? Vai cada vez mais partir para o online? Qual que é a visão de vocês e qual que é o potencial de alcance, né, que o treinamento pode atingir no mercado como um todo? Eu já meio que dei a letra aqui, o alcance ele vai para a área da qualidade toda, né? Então, se você mede seus processos, mede qualidade, mede eficiência e performance dos seus colaboradores, naturalmente ele iria para todos os setores. Mas se vocês puderem dar uma pincelada nesse ponto, e aí a gente vai continuando aqui o bate-papo com os outros temas. Eu deixo o Wagner aí para começar essa, depois a gente passa a bola para o Luiz. Não, perfeito, tranquilamente. Bom, primeiro que veio para ficar mesmo, não tem como, né? Na realidade, ele só estava sendo adiado e a pandemia acelerou o processo da adaptação, de receptividade para as ferramentas digitais, né? A gente tinha, de certa forma, uma resistência que ela estava mais focada no gosto ou não gosto, né? Eu gosto muito do presencial, sou apaixonado pelas relações humanas, tanto é que no nosso ambiente de vendas, muita gente falava assim, não, porque nunca vai substituir o ser humano, ele não vai substituir, mas ele vai ser complementar, né? E é o que a gente tem percebido, né? Que os treinamentos vêm agora se modernizando de certa forma com as metodologias. Eu acho que é uma fase de aprendizado. Às vezes as resistências que nós encontramos, às vezes ela é fruto da forma como a gente está utilizando uma metodologia, que ela não capturou ainda aquele participante de uma forma que ele se entregue aos resultados, à participação. Então, acho que está muito fruto disso. A gente ainda está lapidando essa forma. E uma coisa interessante, né, o que acontece? Qual que é a resistência do digital? É que o digital ainda tem aquele aspecto que parece meio máquina, né, meio processual, parece que distancia as pessoas. Só que tem uma coisa muito interessante. A gente está começando a navegar por um tipo de caminho que o digital está começando a espelhar o lado humano. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente usa um vídeo que você consegue olhar para o outro e se ver, você se aproxima um pouquinho mais do presencial. Então, qualquer ferramenta que se aproxime um pouquinho mais do presencial vai capturar essa atenção, vai capturar um pouco mais essa audiência. Então, eu acho que o nosso grande avanço ele veio para ficar. Eu acho que a gente tem um grande caminho aí de construir a melhor experiência para o treinando. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Com certeza. Acho que é um ponto fundamental que o Wagner tocou aí também. As novas tecnologias elas vão avançando, vão trazendo novos aspectos para a gente, como diz, a gente humanizar os postos de trabalho, até no ambiente do home office, enfim, né? Eu estou trazendo isso em outros episódios e não tem como a gente não falar isso. E aí o Wagner tocou num ponto interessante que é a realidade aumentada, né, Luiz? Então, acho que cada vez mais, conforme essa tecnologia vai avançando da realidade aumentada, acho que a interação virtual, ela ganha mais força. Então, talvez no médio prazo, longo prazo, posso estar falando besteira, mas cada vez mais a gente vai acabar tirando o presencial de cena, porque essa relação, né, tete a tete, olho a olho ali, a tecnologia vai avançar cada vez mais que a gente naturalmente, sei lá, né, as nossas questões neurológicas ali vão ter a impressão de que a gente está realmente no tete a tete com a pessoa. Concorda, Luiz, ou não? Eu concordo em parte. Pegar aquele gancho que o Wagner disse no início, quem gosta de treinamento, de ser um treinador, automaticamente gosta de ser humano, de contato. Eu acho que hora que vai existir essa carência do contato humano.
mas com certeza o híbrido não vai ser abandonado, ou até o 100% presencial, por dois grandes motivos. Primeiro, em termos de investimento, e segundo, em termos de alcance. Quando vem essas melhorias que você citou, Lucas, só agrega. O treinamento presencial ele tem uma pegada, você consegue transmitir uma energia que a gente até não consegue nem explicar. O online tem essa restrição. Conforme for evoluindo, como você disse, para uma realidade aumentada, para uma ambientação, colocar um óculos virtual, me sentir com outras pessoas, porque a gente tem que lembrar que o treinador e treinando não é uma coisa, não é coaching, né? Treinamento, ele tem o plus de ter outras pessoas envolvidas, é troca. Sim. Se você tem 5 pessoas ali e o treinador, são 6 pessoas trocando. E isso virtual ainda tem que evoluir. Porém, não acredito que vá regredir. É daqui para frente, acelerou, estava um pouco estagnado, acelerou. É uma necessidade, a empresa consegue medir melhor. No virtual eu tenho uma lista de chamada automatizada, eu faço alguma dinâmica online e eu tenho resultado disso guardado. No presencial a gente não quer estragar a festa, né, em termos, né? No congresso a gente não quer aplicar prova, avaliação. A gente vai lá e dá um treinamento fantástico, mas a gente fica, como é que eu meço isso, né? Eu vou medindo ao longo do que eu vou colhendo de resultado com a equipe na sequência do treinamento. Então, eu acredito que, primeiro, veio para ficar. Segundo, a tecnologia já está ajudando. E aí, a readequação é o formato minimalista, pílulas. A coisa vai ficar cada vez mais. O Wagner já pratica isso de uma forma muito bacana. Ele já traz no treinamento dele, mesmo no presencial, tá? Não, eu quero fazer aqui um pós. A gente não fala de pós-venda quando ensina uma equipe de venda, a importância do pós-venda. O treinamento também tem um pós-venda. E o Wagner faz isso. Ele já tinha uma pegada de pílulas, então quando veio o digital, ele estava pinto no lixo, né? Estava nadando de braçada, como a gente disse. Então, ele já tinha esse approach, esse aproximamento das pessoas em relação a outros canais de comunicação. O celular praticamente não existia 20 anos atrás, né? Era o tijolão Motorola de autonomia, 8 dígitos, não tinha nem joguinho da cobrinha. Hoje a gente tem aí mais de 4 bilhões de pessoas no mundo com essa maquininha na mão e não consegue viver sem. Então, isso é a ferramenta. Ela pode ser usada positivamente ou negativamente. Eu acredito que vai ser utilizada cada vez mais positivamente, de forma que seja cada vez mais gostoso de ter ali uma interação, né? Usando cada vez mais a gamificação, não no sentido de ranquear, gamificação no sentido de ser gostoso, de você querer jogar aprendendo. É isso que eu acredito. Eu quis estressar bem esse assunto, porque óbvio, eu acho que a realidade aumentada, por exemplo, ela ainda está num momento que a gente está pré-histórico, né? Podemos dizer assim. Existe muito espaço para evolução ainda, né, dessa tecnologia e tem inclusive um seriado aí que eu gosto muito, que acho que é o A Million Year, né? Ele passou na National Geographic ali. É muito bom mesmo. Ele fala a visão ali, bem... de certo ponto ele traz fatores da realidade, mas ele não deixa de ser uma ficção, trazendo a imagem do que seria o futuro da humanidade em 1 milhão de anos, mas ele traz isso para tempo presente. Isso é muito interessante. E aí ele começa a debater, né, sobre a que ponto a gente pode chegar na realidade aumentada. A gente pode substituir postos de trabalho dentro do nosso ambiente residencial 100%? A gente pode ter, com os óculos de simulação da realidade aumentada, ter a 100% da noção que nós estamos no nosso ambiente de trabalho, no nosso escritório ou não, né? Então, talvez esses pontos, ainda no curto, médio prazo, até longo prazo, né? Mirando ali próximo, sei lá, 10, 20 anos, ainda seja muito recente a gente tratar desse tema. Mas talvez para um futuro ali, daqui 2, 3 gerações, isso já seja mais factível, né? Da gente estar discutindo novamente. Então... Ô, Lucas... Diga lá. Ô, Lucas, eu acho que é o seguinte, né? A gente está tocando num ponto que a gente está numa curva de aprendizado, tá? Para a adoção dessas tecnologias. Nessa curva de aprendizado, tem um ponto que eu considero muito importante para um treinador observar. Se ele está usando a experiência digital e ela está provocando uma experiência do gosto ou não gosto, que a gente está falando muito, quando a gente fala de uma gamificação, ela tem um propósito.
O propósito dela é fazer a pessoa gostar ou é fazer ter resultado, né? Pode ser as duas coisas, é o que a gente espera, né? Mas a gente tem visto, às vezes, o uso de metodologia que ele acaba a intenção até do resultado, de uma evolução de aprendizagem, mas muitas vezes ela causa um efeito de entretenimento, né? Então, quando eu vou usar uma realidade aumentada, quando eu vou usar qualquer outra metodologia um pouquinho mais sofisticada, às vezes, a gente percebe que as pessoas ficam encantadas com a metodologia, com a ferramenta, mas efetivamente quando você vai ver o conteúdo ou aquilo que foi proposto para discussão, ficou um pouquinho mais distante, né? Então esse é um ponto que o treinador precisa sempre estar olhando, né? Sempre observando para ver se vale a pena implementar qualquer metodologia. Por isso que essa curva de aprendizado, como você falou, para a adoção de algumas ferramentas agora, ela talvez ainda não seja o ponto de maturidade. Sim. E aí, na opinião de vocês, indo bem de o gancho aí que o Wagner falou, o que vocês acham que é dentro dessa curva de aprendizado, agora, nesse momento, o que fica de positivo e de negativo desse tipo de treinamento para nós? Agora, óbvio, né? Tô pegando a opinião de vocês. E o que vocês acham que a gente pode melhorar nesse ponto, né? Se a gente estiver falando de pontos negativos, e o que a gente pode manter aí? O que vocês acham aí, Luiz? Eu acho que é algo que acredito que vai ser mantido. Mesmo que eu esteja num presencial hoje, eu vou querer alguma interação via celular da pessoa que está participando. Eu vou colocar alguma coisa que vai me dar alguma métrica. E também veio para ficar, eu acho que existe esse híbrido. Hoje a gente tem um deslocamento, é um custo já previsto de orçamento, de você ter um hotel e trazer pessoas do Brasil, da América Latina. Mas hoje, conforme foi melhorando, eu consigo fazer bolsões, né? Eu consigo levar um momento presencial ali para a maior parte da equipe, do time, e fazer esses outros blocos, esses outros times em alguns locais específicos. Então, isso eu consigo, talvez, diminuir esse investimento e aumentar cada vez mais o investimento na tecnologia, no engajamento. A palavra da vez, ao meu ver, é engajamento. Muitas vezes a gente estava refém de a equipe desmotivada, por N fatores. O treinador pega um momento da equipe. E hoje, talvez com essas métricas mais ampliadas, com tudo que o digital hoje nos acompanha, claro que ele tem ali alguns riscos, mas hoje está tudo mais mapeado. Então, eu pego um pré melhor, eu faço um durante melhor e eu consigo ajudar, inclusive, no pós, com a tecnologia de engajamento. Então, esses são os prós, os a favor. Os contras da tecnologia é que realmente tem esse distanciamento que a gente não está preparado ainda. Eu não vejo o ser humano ainda preparado para viver 100% isolado, por melhor que seja a tecnologia. Eu acho que o ser humano ainda precisa de contato, precisa de algum tipo de presencial para que isso não seja duro, dramático. Hoje a pandemia está aí, está instaurada, mas tem uma pandemia paralela que é realmente do psicotrópico, dos problemas mentais. O povo não está ainda adequado. A gente vai se adequar em algum momento. Acho que agora a gente tem que pensar no híbrido e rejeitar um pouco o digital simplesmente para diminuir custo. Ele tem que vir para agregar, ele pode ser uma melhoria de investimento, né? Treinamento é importantíssimo, a gente sabe disso. A gente tem que focar no engajamento, que é sempre essencial, mas a gente tem que fugir um pouco de simplesmente usar o digital para economizar. Não se economiza em algo que é importante. No que é importante, a gente investe pesado para ter retorno. É isso que eu acredito. Bom, eu acho que o canal, ele é o meio, ele não é o fim, né? Isso eu acho que é importante saber. Então, por isso que o treinamento híbrido, ele pode trazer soluções presenciais para algumas situações onde o engajamento é fundamental. Por exemplo, hoje a indústria farmacêutica tem a mentalidade muito da convenção de vendas, que engaja, que motiva, que leva. Esse presencial se torna algo muito importante. Determinados cursos, dependendo da avaliação do treinador, efetivamente, o presencial é muito importante, né? Em outros, por exemplo, talvez você consiga fazer através do digital. Então, tem uma diferença. Eu gosto muito quando a gente vai trabalhar comportamento, quando a gente vai trabalhar, de repente, algumas competências mais do lado humano, né? Essa experiência toda, o presencial ajuda muito mais. Quando você vai para algumas competências técnicas, o digital ele tem um potencial que atende
algumas especificidades, né? Logicamente que eu tô meio que rotulando, mas não é assim, porque cada situação é uma, né? Você tem especificidades do negócio da empresa, da característica de um produto. Então, essa avaliação é fundamental. Eu acho que hoje, mais do que a gente pensar em canal, a gente tem que pensar em o seguinte: o que é que eu espero do treinamento efetivamente? Qual o meu objetivo? É engajamento? É um peso humano? Eu preciso ter proximidade? Ou é mais do digital, é mais técnico, que eu posso simplesmente colocar ele ali? Porque são processos, né? Coisa mais simples. E tem uma coisa muito interessante que você falou das diferenças, né? Que eu tenho percebido é o seguinte: quando a gente vai para o presencial, por que a gente gosta do presencial? O treinador adora o presencial, porque ele parece que ele tem mais domínio, né? Ele está ali próximo, o ambiente é quase dele. Ele navega, ele transita, ele flutua. Quando a gente vai para o digital, teoricamente, o participante está num ambiente protegido, é uma telinha, aquele espaço dele, de certa forma, e às vezes ele se protege até fechando a câmera, né, em alguns momentos, né? Enfim, fecha o áudio, outras coisas. Logicamente que tem as características do home office e tudo mais, mas efetivamente são duas situações que são interessantes. Então, como é que eu promovo alguma estratégia mais de acolhimento, né, para que essa pessoa se sinta confortável em expor sua imagem, em aproximar, em participar de um treinamento no seu ambiente, sem sentir que o seu ambiente está sendo, de certa forma, invadido, nem distrações e outras coisas. Então, acho que eu tenho que pensar nesses elementos. Mas eu acho que é isso, né? Eu costumo dizer que o treinador hoje ele precisa ter uma mentalidade estrategista, né? Ele precisa entender, falar onde é que eu ponto, qual que é o ponto que eu pego para trazer esse participante para uma participação, para fazer ele se engajar e aplicar essa atividade. Por aí. E aí eu acho que dá pra gente começar, é óbvio, se a gente for debater isso, aí vira mais um episódio completo sobre isso, né? Mas vocês trouxeram questões muito interessantes que a gente começa a discutir as barreiras éticas desse processo agora no digital, né? Vamos por assim. Então acho que esse ainda, sim, nós estamos numa fase de transição, né? Então, indo de fato aí para o híbrido, e acho que pós-pandemia, logo no pós-pandemia, um movimento natural vai ser as empresas quererem retomar um pouco mais o presencial, pelo menos a princípio, por conta das relações humanas, né? As pessoas vão querer esse tete a tete. E aí no médio prazo isso vai começar a estabilizar e ficar híbrido realmente. Mas nós precisamos conversar essa parte, essas questões éticas. Foi justamente o que vocês tocaram. Então, o que o Wagner comentou, perfeito. O cara que resolve tirar a câmera dele ali, porque a gente não sabe, né? Às vezes é por uma questão... Pode ser que seja um motivo justo, correto. Exato. Mas também, cara, às vezes não. A gente perde o engajamento, sim. Existe um motivo ético de não invadir... Muito interessante, né? Exato. E aí é um ponto muito limiar que a gente tem que discutir e trazer aqui vão ser as discussões dos próximos meses, dos próximos anos, né? O cara optou por isso porque para não invadir a privacidade dele ou porque ele perdeu o engajamento, que foi o que o Luiz falou lá atrás. E aí eu também trago outra coisa que o digital está tirando da nossa sanidade mental, que é o engajamento propriamente dito. Porque cada vez mais a gente tem mais instrumentos ao nosso redor querendo chamar a nossa atenção. E aí a gente acaba procrastinando de certa maneira, né? Perdendo o foco muitas vezes em um ponto principal que a gente precisa focar a atenção, porque tem diversos itens ali fazendo com que a gente se engaje individualmente, né? E aí são questões também que eu já trouxe em um outro episódio, que é a gente começar a discutir a humanização do ambiente do home office, a gente pensar em pontos do que... Até na semana passada eu estava falando isso com o Luiz, né? Até que ponto a gente vai perder o nosso chão ali de saber o horário que eu tenho que parar para fazer tal coisa, o horário que eu tenho que almoçar, o horário que eu tenho que ficar com a minha família. Então, assim, é algo... Eu generalizei muito aqui, mas é algo que são pontos individuais que a gente precisa começar a debater mesmo, né? Nessa questão ética. E aí, até pensando em cima disso,
o que vocês acham daí, né, logo no médio prazo, agora nesse momento pós-pandemia, que essas barreiras éticas podem influenciar também, na visão de vocês, com colaboradores, pensando justamente nisso que a gente comentou, do colaborador que vai desligar a câmera, que vai perder engajamento. Você, na opinião de vocês, no curto prazo, assim, acabou a pandemia, vocês voltariam mais para o presencial, não? Focariam no híbrido? Qual que é a visão de vocês nesse ponto aí, que eu acho que é interessante a gente entender. Quiser o Luiz também começar? Bom, eu acredito que a questão da privacidade é, primeiro, respeitar uma decisão pessoal, né? Na prática, a gente sabe que não tem como obrigar alguém a estar presente no treinamento. Não é porque está de corpo presente que a cabeça também está engajada, está lá pensando em outra coisa, né? O congresso, convenção, às vezes a outra noite foi forte, bebeu demais. Então, a gente sabe desses desafios. Aí eu retomo para o engajamento. Acho que a gente tem que dar opção para a pessoa e tornar atrativo. Tem um risco grande, né? O entretenimento, acho que ele é saudável, mas ele tem uma barreira de a gente não querer transformar em circo algo que é sério. E aí eu volto para a pílula. Hoje um conceito que está muito em voga é o lifelong learning. Isso já é natural. O ser não para de aprender até ele partir desta para melhor, como falo. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente está aprendendo todo santo dia, até o último suspiro. A gente aprende de olhos fechados, a gente aprende sonhando, fazendo o download do dia. Então, o aprendizado é contínuo. Talvez o que esteja faltando agora, a gente tem aí já a LGPD no Brasil, é uma coisa muito legal. A grande barreira da LGPD, eu não tenho que entrar na seara da privacidade, da escolha religiosa, da escolha, da opção de gênero e tal. Eu tenho que entrar com o ser humano ali e despertar nele a vontade, o interesse. Isso aí já é mexendo na cultura. Nossa cultura ainda não é de aprendizado preventivo. A nossa cultura ainda não é de dar valor realmente ao aprendizado. Por que eu digo isso? Porque a gente ainda não tem uma quantidade de pessoas com bastante acesso ao conhecimento ou querendo buscar esse acesso ao conhecimento, porque hoje é mais fácil, né? Está na palma da mão. A gente ainda não tem esse interesse. Não, estudei até aqui, a gente ri de quem estuda demais, mas todo mundo estuda a todo momento. Então, acho que a barreira ética que você citou é nunca desrespeitar a opção da pessoa. Você nunca pode obrigar alguém, porque na prática você não consegue mesmo. Internamente, a pessoa é livre. Mesmo que ela esteja presa dentro da prisão, a cabeça dela é incontrolável. Então, você tem que despertar algo, e eu acho que aí a gente começa a trabalhar também a cultura. Aí é gerenciamento de categoria no treinamento. Acho que todo mundo que é do treinamento, e as empresas, principalmente aqui no Brasil, tem que desenvolver esse senso crítico de melhoria contínua através de aprendizado contínuo. Em alguns países de excelência, como a Suécia, é normal ter um momento diário de treinamento. Diário, todo santo dia. Por quê? Porque é necessário repetição para que você realmente tenha domínio. Não adianta só teoria. Por isso que faz tanto sucesso quando a gente traz a prática, quando a gente conhece a prática. Por isso que caras como nós, que vieram do campo, faz sentido ele estar lá compartilhando visões práticas na hora de treinar o time, não teoria. Alguém que viveu, que sabe um caminho, um atalho. Não é nem atalho, né? A gente sofreu, a gente não quer que o outro sofra, né? Tropece da forma que a gente tropeçou. O que você acha, Wagner? Bom, eu acho que a cultura do lifelong learning, ela tem um princípio que é fundamental, que é o seguinte: é de quem é a responsabilidade do desenvolvimento, tá? Porque culturalmente, a gente vai ver historicamente, a força de vendas, os times treinados, eles sempre, né, jogavam a responsabilidade para os treinadores, até mesmo os gestores, né? Eles nunca eram responsáveis, esperavam que o treinamento desse. Vou dar um exemplo, né? A pessoa quer ser promovida, mas ela fala assim: a empresa nunca me deu um treinamento de liderança. Quer dizer que ela nunca foi responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Então, a cultura de lifelong learning, ela traz um nível de responsabilização para cada um deles. Aí envolve engajamento, nível de conscientização, sensibilização pelo papel dele nesse treinamento. Os próprios gestores precisam mudar a sua cultura de liderança para participar mais efetivamente, serem gestores treinadores, né? Então, é dividir com o treinamento a responsabilidade pelo desenvolvimento
Essa é a parte do gestor. E aí o participante mesmo, aquele colaborador, ele precisa se responsabilizar pelo seu crescimento. Mas qual que é a grande sacada hoje? Qual que é o desafio? Tem muita gente angustiada pela complexidade que a gente vive. É muita coisa para aprender. Agora eu tenho que aprender digital, eu tenho que aprender ferramenta tecnológica, eu tenho que... É híbrido, que canal que eu escolho para falar com o meu cliente, enfim, é uma loucura, né? Então ele se sente, de certa forma, angustiado. E aí vem um papel nosso de transformar isso num ambiente mais fluido, mais receptivo para o aprendizado. Eu costumo provocar as pessoas, eu falo, você precisa flutuar nesse cenário. Porque você não vai ter uma transformação da noite para o dia, mas se você não colocar pequenas contribuições de aprendizado no seu dia a dia, aprende sobre uma ferramenta hoje, amanhã vai outra. Eu não preciso esperar que o treinamento mande para mim um treinamento sobre determinada coisa, eu posso buscar aquilo ativamente, né? Só que, mais uma vez, eu não preciso necessariamente sobrecarregar a minha agenda. Eu acho que você colocou um ponto aí, que é eu aprendo na dinâmica do meu dia a dia. Sabe como que eu aprendo, Luiz? O problema é que a gente está tão focado na repetição de padrões que a gente não observa as oportunidades de treinamento e desenvolvimento que o dia a dia nos dá. Ele está pingando toda hora na nossa oportunidade, na nossa frente, né, como oportunidade. E o que a gente faz? A gente segue o nosso caminho e depois eu vou reclamar lá para o treinamento que eu não tive um treinamento de determinada coisa. Esse é um ponto. E eu queria voltar naquilo que você falou da questão da ética, né? Que é importante, né? Quando a gente olha para o passado também, a gente tinha um comportamento muito mais solto, né? Por isso que todo mundo adorava o treinamento, né? De certa forma, você era mais livre, brincava, se divertia, usava entretenimento. E aí tinha uma linha, depois começou a ficar uma linha muito tênue entre o que é desafiar e o que é expor, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu daquela, como fala, pista de brasa, né, que as pessoas tinham que caminhar, que deu até um processo para uma empresa, porque, olha, fui exposto lá, tive que andar na brasa, né, e tinha lógico, isso aí eu estou falando de um excesso, mas tinham pequenos excessos, começaram a deixar um pouquinho mais distante, né, isso. É o famoso ambiente protegido, né, começou a ficar mais protegido. E agora, com o digital, de certa forma, também tem um pouco dessa sensação. O ambiente está gravado. Vou expor uma fragilidade minha num ambiente gravado? A gente percebe que algumas pessoas reduzem a sua participação no ambiente gravado porque ela tem medo de expor. E normalmente, olha, aparece logo no começo do treinamento, né? Aquela mensagem lá que essa sessão está sendo gravada. Pronto, o cara travou. Né? Então, essas coisas, se a gente não tiver num ambiente de maturidade mesmo, a gente percebe que elas podem ser ofuscadores da velocidade do aprendizado. Ela pode diminuir absurdamente isso. Então, eu acho que esse é um ponto, né, que a gente precisa desenvolver a maturidade das relações, para que ele se sinta confortável dentro desse ambiente. Quer ver uma coisa que outro dia eu ouvi de uma pessoa que é do campo, né, que é um vendedor do campo? Ele falou assim para mim, poxa vida, antes o meu chefe vinha sair comigo, né? Eu mais ou menos tinha previsão, eu sei que ele vem, não sei o quê. Agora, de repente, aparece na tela. Eu tenho que aceitar. Aparece a cara dele. Me chamou para uma videochamada. Caramba. Então, os ambientes mudaram, né? Os cenários mudaram. E a gente não pode olhar para o treinamento da forma como a gente olhava para o passado. Eu preciso considerar essas pequenas questões que elas não são centrais, mas elas afetam o todo. Eu acho que um ponto legal aí que a gente pode parar para pensar, né? Até essa retração de algumas pessoas, cada um tem o seu comportamento, é óbvio. Alguns são mais introvertidos, outros mais extrovertidos, uns gostam de se comunicar mais que os outros. Então, na curva de aprendizado que o indivíduo e nós, como sociedade, estamos tendo nesse momento, é interessante a gente começar a trabalhar o treinamento em formato omnichannel. Então, a gente começar a pensar que um aprendizado, um tipo de aprendizado, ele pode ter o mesmo aprendizado com N vertentes para N pessoas. Então, o cara quer acompanhar aquele mesmo conteúdo que o outro colega só em videopílulas, ele tem uma oportunidade. Só em artigos, ele gosta de ler muito, ele tem uma oportunidade. Só em podcast, ele tem oportunidade. Mas a gente fomentar isso dentro de um ambiente único. Inclusive, se o próprio cara não tem a possibilidade naquele momento de assistir,
um vídeo pílula, ele tá fazendo a corrida dele, ele quer ver aquele treinamento, aquele curso, ouvir, ele coloca no podcast dele e segue adiante. Mas a gente fazer uma trilha que faça sentido para todos, em todos os formatos, né? E aí eu acho que a gente começa a atingir todas as pessoas. A gente para de discutir, qual tipo de treinamento é melhor. Cada um é melhor para todos, né? Cada um tem sua particularidade. Eu acho isso como... E aí, ô Lucas, vem um ponto bem interessante que eu tenho discutido, inclusive, né, com as empresas que a gente tem trabalhado, que é o seguinte: a gente perguntar para o cliente ou para o nosso colaborador qual o melhor canal que ele prefere. O que acontece quando você pergunta isso? Ele vai dizer o que ele prefere. Mas o que ele prefere, muitas vezes, não é o mais efetivo para você. Você entendeu? Então, eu tenho que também fazer essa avaliação, porque se eu tenho um canal mais efetivo para trabalhar com ele, eu tenho que trazer ele para esse ambiente, para ele experimentar. Sabe por quê? Sabe qual é a distância da aceitação? É a experiência, é a intimidade. A gente resiste a toda coisa que é nova. Depois que passa uma semana que você usa, você fala, não é que é interessante? Você se acostuma até com música ruim, é ou não é? Já viu isso? Começa uma música, fala, nossa, que música horrível. Passou uma semana, você está cantando o refrão. Né? Então, eu preciso considerar a preferência, mas eu preciso considerar a efetividade. Então, vou dar um exemplo. Você falou de um podcast, por exemplo. Se eu entendo que grande parte da minha plateia, da minha audiência de consumo, que consome, né, esse tipo de conteúdo, ela tem um tipo de, vamos dizer, um tipo de dia a dia, né? Vamos dizer, ela fica pelo menos 1 hora no carro. Você falou, opa, será que eu crio alguma coisa para ela ouvir no carro? Né? Então eu começo a pensar em outras alternativas também, como você falou, corre, né? Pode ouvir, um podcast é um jeito legal, um vídeo rápido, mas você fala assim, poxa, tem gente que manda vídeo logo para ouvir no campo, só que ela está ali, ela não vai ficar com fone, então eu preciso entender a dinâmica para entregar uma melhor solução que dê conforto. E aí a minha ideia é justamente essa, você dá a opção para o cara entender em qual plataforma ele vai produzir vamos supor, os 3 tipos de conteúdo. É produzir o mesmo conteúdo sobre o mesmo assunto, né, com o mesmo texto, enfim, nos diversos formatos. E aí deixar a opção pro cara decidir o que é melhor para ele no dia a dia. Que aí é aquele ponto que a gente estava tocando também, Wagner, você falou um pouquinho mais cedo, sobre a pessoa assumir a responsabilidade do perfil da liderança, enfim, né? Então ela também tem que ter um pouco dessa independência, vamos dizer assim, né? O liberalismo, né? Vamos dizer nesse ponto, para o cara saber o que vai absorver melhor para ele ou não. Se a gente for parar para deixar tudo na mão do líder da equipe, alguma coisa, a gente acaba se vitimando um pouco, vamos dizer assim, não sei, tirando um pouco da carga que seria minha responsabilidade e passando para alguém medir isso para mim, né, um indicador de performance meu. Não sei, isso posso falar por mim, acho que por vocês também. Cada curso diferente que eu faço, cada treinamento que eu participo, cada webinar que eu vejo, eu crio uma concepção daquilo, do que foi melhor para mim, né? E aí eu vejo a minha realidade, o que aquilo para mim funcionou, né? Acho que é isso, né? Concorda, Luiz? Eu acho que aí a gente junta a tecnologia, né, o benefício que a gente estava falando antes. A gente não está muito longe, não, já está acontecendo do próprio produto nos ensinar. Claro que tem um racional em cima, todo um estudo. Cada vez mais precisa também de método. A gente não pode abandonar tudo à ferramenta. A ferramenta não se pilota, né? O martelo não faz o marceneiro. O marceneiro, ele junta a experiência e aprende a usar o martelo, o prego, o serrote. A mesma coisa. Acho que é a junção das duas frentes. Eu acho que vai existir, sim, cada vez mais customização. Vai ter um respeito pelo perfil. E aí uma opção de mais visual, mais sinestésico, mais áudio, seja o que for, e aí várias possibilidades que trafeguem em vários canais, mas também precisa continuar tendo cada vez mais metodologia de aplicação para apoiar, né? O professor, eu gosto muito de um livro do Gilmenstein, com Cortella, que ele fala sobre a era da curadoria. Já há alguns anos que ele lançou, foi até no lançamento deles.
um bate-papo de estar entrevistando o Cortella, e eles fundamentam algo que eu concordei na hora que eu ouvi. Com o acesso da tecnologia, o aluno está com a informação na palma da mão. Você ali está com um livro, talvez atualizado, dizendo que Napoleão perdeu a guerra, ganhou a guerra. Diz, não, peraí, acabou de sair aqui uma nova informação. E pode ser que aquela informação seja positiva ou não, pode ser que ela seja verificada ou não. Hoje, em vez de professor, eu tenho que ser curador. Eu tenho que estar dominando um ambiente, ou seja, um tema e a metodologia sobre aquele tema. Como o Wagner é um especialista em treinamento de equipe de venda, de trade, ele é um curador. Ele é uma pessoa que eu pergunto, inclusive, cara, isso aqui está fazendo sentido? Eu também entendo, mas eu troco bola com ele. Essa que é a curadoria. A gente tem que estimular nas pessoas esse interesse, essa responsabilidade pela própria busca de melhoria de aprendizado técnico, seja o hard skill, mas também o soft skill, porque ele tem uma parte técnica, né? Você melhora a sua parte comportamental, se autoconhecendo, melhorando como você lida com outras pessoas. E aí entra o curador. O curador é aquele, eu acabei de ler isso, faz sentido? Não, é fake news. Na prática, ainda não faz sentido, ou vai fazer, ou nunca vai fazer. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa desses curadores, especialistas que vão ser consultados, e aí a tecnologia vai ajudar, claro que também a cultura, né, melhoria do reconhecimento da pessoa, que ela precisa permanentemente se atualizar, mas também não dá para se atualizar de tudo, né? Ser soterrado pelo mundo das informações. Precisa de uma coisa que o Wagner falou, foco. Todo mundo lembra do Goleman quando fala em inteligência emocional e perdem um outro belíssimo livro dele que é Foco. Ele criou um livro fantástico. Se você não tiver foco, inclusive você não consegue nem reter conhecimento. Legal, você domina o português, mas o inglês, que é uma segunda língua, você pode morar 2 anos fora, vir aqui, ficar 3 anos e desaprender. Como assim desaprender? Falta de foco. Repetição com foco. Acho que isso é um dos caminhos, né? Ter a tecnologia ajudando a incentivar, a engajar, e ter esses especialistas para a gente estar sempre fazendo a curadoria desse conhecimento, o melhor caminho para esse conhecimento. Que aí alguém fica focado em mergulhar profundamente naquilo, ter amplo domínio daquele conhecimento e trazer a cereja do bolo, trazer já meio mastigado. É isso o papel do treinador. O papel do treinador é ficar o dia inteiro pensando naquele tipo de conhecimento, naquele tipo de domínio, e estudar aquilo que você talvez nunca vai estudar, para trazer para você aquilo que seja útil, prático, realmente que tenha foco, que tenha aquela liga em relação ao que você precisa saber para gerar resultados. Esse é um caminho, talvez existam outros. Sabe uma coisa que é interessante, Luiz? A necessidade de complexificar as coisas, tá? O Max Geringer, ele falava disso, que a gente vai subindo de cargo, alguma coisa, ele parece que vai deixando a coisa mais complexa. O orçamento vira budget, né? Enfim, o que ele quer dizer é que parece a mesma coisa, às vezes vira algo mais complicado. Eu tenho uma necessidade de complexificar um treinamento, a necessidade de colocar uma matriz que não deveria existir, né? Então, eu acho que hoje, no mundo de complexidade, que, como eu falei, as pessoas estão, de certa forma, bastante desconfortáveis, porque o volume de conhecimento que a gente tem afoga. Ele, ao invés dele trazer, olha que maravilha, lucidez, não, ele tem dificuldade de discernir. Vou dar um exemplo de coisas que atrapalham o nosso dia a dia. Você tem muitas ferramentas diferentes. Você fala, como é que eu uso o Teams mesmo? Como é que eu uso o outro? Como é que eu uso isso? Como é que eu entro nesse CRM? O cara gasta tanto tempo na parte operacional de entrar, de baixar, meu login não deu certo, não sei o quê, onde que eu clico? E aquilo causa um desconforto emocional que afeta todo o restante, a atividade fim dele, que é desenvolver, que é promover relacionamento, que é fazer os contatos com clientes, enfim, né? Então, hoje, eu até digo que alguns profissionais que fazem isso, que levam um pouco mais para o lado, tentam simplificar, às vezes, dependendo de quem está contratando, sofre até preconceito, porque acha que tem que complexificar, porque senão não mostra a matriz XYZ. E eu, na realidade, eu preciso de uma objetividade. Qual é o fluxo? Passo 1, 2, 3, 4. O que a gente precisa fazer? Isso dá conforto para quem faz. E aí, o que acontece? Eu gosto de partir do princípio que eu saio do simples para a evolução, né? Para a evolução do conhecimento mais profundo.
Porque aí eu estou confortável, eu adiciono conhecimento. Agora, quando eu vou lá para cima, aquilo me oprime, aquilo me deprime também, né? De certa forma, e eu acabo não fazendo nem o complexo e nem o simples, né? Então, esse acho que é um desafio que a gente tem hoje, também nesse mundo de tanta complexidade. E acho que a gente tem que ser mais objetivo mesmo, né, nos pontos e conseguir trazer essa objetividade cada vez mais, né, nos diferentes níveis, nas diferentes abrangências, enfim, né, tempo de experiência da pessoa. Acho que tudo isso a gente consegue trazer para uma nova discussão, sem dúvida, e ser mais objetivo cada vez mais, né, nesse ponto. E, Lucas, isso é um desafio. Eu falo disso, né? Porque o pessoal fala assim, ei, Wagner, mas você consegue aplicar tudo que você fala? Eu tenho o mesmo desafio, porque eu adoro aprofundar. Eu adoro discutir mais no detalhe. Eu adoro ir para aquela razão daquilo que significa. Só que hoje a gente tem a briga com o tempo, por exemplo. Antes a gente fazia os treinamentos, o workshop ficava mais tempo presencial e tudo mais, enfim, né? E hoje a gente tem lá, fala, só tem 2 horas, tá? Ninguém aguenta ficar mais que 2 horas. E olha que coisa, né, cara? Que é aquilo, né? É o que a gente tava falando. A gente tá no ambiente, querendo ou não, do home office, que você naturalmente teria mais tempo, mas você tem menos tempo. Mas é porque tudo tem fundamento, Lucas. Ele tem razão, ninguém aguenta ficar mais que 2 horas. Sim, mas você perde engajamento. Metodologia, né? Então, mas depende do que é o assunto, depende da metodologia, depende do que ele vai fazer. O formato. Dependendo do que ele vai fazer, ele pode ficar até o dia inteiro naquilo. Depende do fluxo, de como vai ser conduzido aquilo. Sim. Porque, de verdade, às vezes ele vai ficar o dia inteiro. Só que ele vai ter uma reunião aqui, outro treinamento ali, outra Sim. coisa diferente. Então, na realidade, a gente não tem as verdades absolutas, né? Vamos dizer assim, né? Não existe nesse campo. Existe a característica do ambiente, a necessidade de cada empresa ou cada treinador, efetivamente, que vai analisar aquele tipo de ambiente e trazer, baseado na sua expectativa e na sua leitura, porque uma das coisas importantes do treinador é preciso defender a sua visão metodológica. Porque às vezes a gente, né, o treinador, ele vai lá para os times de diretoria, de marketing e tudo mais, e ele acaba cedendo algumas coisas, ele não se posiciona, né, por conta das metodologias, ele precisa mostrar, efetivamente não, olha, aqui tem, e defender um pouco do seu espaço também. Mas esse é um processo natural. Só que ele está banhado por todo esse movimento de transformação que a gente está vivendo. Então, ele fica mais complexo ainda. Cada vez mais. Senhores, olha, o bate-papo tá indo, né? Se deixar aqui, acho que a gente fica 2, 3, 4 horas falando. Realmente é algo muito gostoso da gente tratar. Como a gente conversou, é uma curva de aprendizado, então a gente também está aprendendo sobre isso. Tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser falada, mas acho que, pelo menos para o objetivo aqui do episódio, a gente conseguiu tratar bem aquilo que a gente queria, cumprimos as expectativas, acredito eu. Fica o convite aqui para participarem mais vezes, a gente fazer dessa vez lives, tratando sobre o assunto, né, de uma maneira mais complexa. Hoje a gente trouxe alguns pontos mais específicos, eu acho que a gente pode começar, como o Wagner gosta bastante, de destrinchar eles, né, ponto a ponto. Não, mais simples, brincadeira. Faz isso não, Lucas. Simplificar o desafio. Vai ter pano para manga aí pra gente conversar bastante. Às vezes é mais difícil de simplificar do que você... Exatamente. Mas, senhores, eu queria agradecer muito aí a presença de vocês, terem topado, né, o convite. Mais um formato que a gente está tentando trazer aqui no canal para debater, então, as opiniões realmente dos gestores hoje do mercado farmacêutico, né, da área da saúde, de um modo geral. A gente ficar por dentro um pouquinho melhor de temas tão amplos hoje aí que tá na sociedade, que a gente precisa debater. Então, agradeço muito terem participado. Queria deixar o recado aqui para o pessoal também que acompanhou. Não esquece, o episódio também vai estar na íntegra aí no nosso podcast. Curte aí esse episódio se você curtiu, né? Você gostou, obviamente. Compartilha ele com seus colegas. Se inscreva no canal, não esquece. Se inscreva no podcast também. E acho que é isso, senhores. Obrigado. Se quiserem só fazer as considerações finais aí.
Gratidão sempre por abrir espaço para te conversar. Eu acho que uma das riquezas que veio do digital é permanência, né? Perene. A gente tem que cuidar o que a gente fala, porque vai ficar para sempre. Mas é bom que fique para sempre, porque a gente pode se rever, se revisitar, repensar, mas é um importante a gente estar disposto a debater, a trocar ideia. Isso é um princípio da evolução, né? Falar com pessoas, outras pessoas, principalmente pessoas inteligentes como vocês, me ajudam a galgar aqui um degrauzinho a mais na minha necessidade evolutiva. Então, gratidão a vocês dois. Obrigado. Obrigado, queria agradecer também, Lucas, Luiz, né, por esse bate-papo. Eu acho que é um momento muito interessante, porque ele é de gratidão mesmo, porque serve muito para a gente. Parece que a gente vai trazer aqui as nossas percepções, compartilhar com o público, mas na realidade a gente está fazendo uma profunda reflexão de aprendizado, discutindo e aprendendo, revendo os próprios conceitos às vezes. As provocações feitas pelas perguntas, pelas abordagens do Luiz, fazem a gente refletir sobre novos pontos. Então, é como se fosse um grande aprendizado mesmo, Luiz, né? Uma provocação nossa que traz uma nova possibilidade de evolução. Queria agradecer para quem está assistindo a gente também, que eu acho que é importante agradecer, porque eles escolheram, né, dedicar um tempo para ficar conosco. E hoje, tempo é um recurso preciosíssimo. Então, gratidão a todos vocês. É isso, pessoal. Obrigado, então, a todo mundo que assistiu até aqui e nos vemos no próximo episódio. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.